Olá, como vai você? A paz do Senhor Jesus. Hoje são 13 de janeiro de 2025. Eu trago para você aqui coisas espantosas que estão acontecendo na natureza em diversos lugares do planeta. Mas assim, irmãos, dia 5 agora de janeiro, houve uma premiação, né, na cidade de Los Angeles. E o que aconteceu? A apresentadora, ela juntamente, né, naquele glamour, naquela festa avassaladora, onde todos estão ali para verem os seus nomes mencionados, recebendo o prêmio de melhor ator, melhor comediante, no cinema, uma série de premiações. Mas o interessante, irmãos, é que logo no início aí vocês vão ver o absurdo. Um ator agradecendo a Satanás, dizendo obrigado a Satanás por me dar inspiração sobre como desempenhar esse papel. Ele estava falando de um filme chamado O Cavaleiro das Trevas. Thank you to Satan for giving me inspiration on how to play this role. Em seguida, vocês vão ver aí que a apresentadora, ela chega um momento que ela vai ler no quadro as homenagens. E uma das homenagens é a Deus. E olha a zombaria. Ela diz: Deus Criador do Universo, 0 menções. E depois diz: nenhuma surpresa para essa cidade sem Deus. Dia 5 agora de janeiro. Dia 7, a cidade, o estado da Califórnia, né? E a cidade de Los Angeles foi incendiada, literalmente incendiada. Irmãos, a coisa é muito tremenda. Veja que a humanidade, o homem, com o seu saber, com a sua tecnologia, não é nada em relação a uma manifestação simplória da natureza. Até porque existem forças gigantescas, indomáveis, por esse cosmo afora. E quando a Terra passa por um impactozinho em relação às forças cósmicas, a humanidade reconhece o seu estado de incapacidade. Mas aí, irmãos, será que teve alguma relação a cidade sem Deus e dizendo Deus, o Criador do Universo, recebeu 0 menções? E quando ela diz isso, o povo aplaude, grita e vai ao delírio. Much has already happened in the first half, and the acceptance speeches have been on fire. Who got shouted out the most? Let's look at the numbers. All right, cast and crew are leading the way with 11 mentions. Moms are holding strong with 3 shout-outs. God, creator of the universe, 0 mentions. And Mario Lopez, host of Access Hollywood, 1. All right. No surprise in this godless town. Eu trouxe agora uma pregação aqui de outubro, que eu não vou cansar de repetir. Só que ela veio aí recheada, irmãos, com essa cena de destruição, de fogo. Tá entendendo? E veja, se a humanidade está distante de Deus, se essa premiação é uma amostragem de quanto o povo está longe de Deus. Evidentemente, mesmo assim, haverá menos rigor, infinitamente menos rigor, como Jesus falou para Tiro e Corazim, que exigiriam menos rigor, né? Porque se em Sodoma e Gomorra fossem feitos tais milagres, elas há muito já teriam se convertido. Imagina um homem que está à direção da frente da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, não perdoa, mente na justiça, enriquece indevidamente, participa de rachadinha, anda por aí como um circo ambulante, onde a expressão máxima do espetáculo é ele. Nós vimos aqui, irmãos, que os gestores por aí afora estão entregando uma doutrina que podem falar 1000 vezes a palavra de Deus, mas para eles não surte efeito nenhum. O que é que eles estão fazendo? Botando o banner na frente com a figura do gestor presidente e eles por trás. Então, que exemplo esses homens têm para dar à igreja? Então, vejam aí a mensagem poderosa do pastor
Elianai Cabral, aqui no púlpito da IEADPE, dizendo: de Deus não se zomba. Quando você vê essa situação lá em Los Angeles, né? Aquela atriz ofendendo a Deus e, obviamente, o cristianismo de uma maneira em geral. O ator agradecendo a Satanás por inspirá-lo. Aí você entra em desespero, é um escândalo, isso é um absurdo. Isso é o pastor dentro da igreja mentindo, odiando, processando, separando, causando dissensão, causando intriga, inimizades, porfias, não perdoando publicamente. Irmãos, você acha quem está mais distante de Deus? São esses que não pregam a palavra, não ensinam a palavra e estão cegos e não veem que tropeçam? Ou esse que anda com a Bíblia debaixo do braço como um amuleto, mas que, por fim, com certeza, está servindo para a sua própria condenação? Então assistam aí essa poderosa da mensagem do pastor Elianai Cabral, dizendo: você pode enganar a igreja, mas a Deus ninguém engana. De Deus não se zomba. Você vai assustar-se agora com o mar de fogo destruindo tudo. Mas olha, deixa eu dizer, no cosmo existem ambientes infinitamente mais catastróficos que pode ocasionar um sofrimento inigualável. Não é um fogo localizado, os irmãos entendam, proporcionalmente aí, tá? Existem forças indomáveis, inimagináveis, vocês sabem, por esse cosmo afora. Mas agora, irmãos, imagina comigo, um lago que arde com fogo e enxofre. Vai o planeta todo, vai o sistema solar, e ele engole como que se não fosse nada. E você sabe quem vai ser jogado lá? Os mentirosos, idólatras, feiticeiros. E todos aqueles que amam e praticam a mentira. Mas você sabe também, os que vão ser jogados nas trevas exteriores, esses servos maus que hoje são representados, assim, sem sombra de dúvida, por pastores presidentes. E não estão longe aí não, estão aqui em Pernambuco, estão em Sergipe, estão em São Paulo, estão no Amazonas. Mas eu quero falar daqui de Pernambuco, irmãos. Olha, o que está reservado para esses homens, se não se arrependerem, é um lago que arde com fogo e enxofre. Infinitamente pior do que esse que vocês vão ver aí, em meio a essa mensagem que avisa, a essa mensagem que alerta, a essa mensagem que faz despertar. E eles, em meio à ganância, em busca da riqueza, da glória, estão se esquecendo de Deus. Anos e anos enganando a igreja. Ninguém engana Deus. Pode enganar as pessoas, mas a Deus ninguém engana. Porque de Deus não se zomba. Tem muitos obreiros que estão aí, já perderam o escudo de ouro do seu ministério. E agora estão vivendo uma farsa, estão vivendo uma imitação barata. Porque eles não conseguem mais ter a presença de Deus em suas vidas. Já estão caídos há muito tempo e não querem reconhecer isso. A igreja de Jesus Cristo vem sendo atacada. Roboão perdeu esses tesouros da casa real e da casa de Deus, significando que o povo ficou sem as defesas da casa de Deus. Que todos ficaram expostos ao vexame, à zombaria dos seus inimigos. Todos tiveram a sensação de perda, de derrota, de humilhação. Foi uma coisa terrível. Todos. A igreja de Jesus hoje vem sendo atacada de todos os lados por inimigos intelectuais, por inimigos morais e espirituais que estão tentando usurpar as nossas conquistas. Muitos líderes cristãos atuais já perderam seus escudos de ouro. É por isso que eles aderem a toda forma de movimento espiritual para maquiar a realidade espiritual, para esconder aquilo que eles já perderam há muito tempo. Caríssimos, como profeta de Deus nesta noite, na autoridade do Espírito Santo, eu quero lhes dizer, precisamos cuidar de nossas fronteiras teológicas. Precisamos vigiar nossos valores. Precisamos fazer mais do que exibir nossos escudos de ouro. Precisamos de fato ficar atentos contra as surpresas dos saqueadores. Permito dizer ainda mais, de forma bem individual, meus queridos irmãos, nossos escudos pessoais, nossas posturas comportamentais, nosso compromisso com Deus tem se enfraquecido nesses tempos modernos. O problema é que nós não queremos reconhecer isso. Preferimos ostentar o que não temos mais. Sabe o que Jesus disse? Jesus declarou que o diabo é ladrão e salteador, e ele sempre procura oportunidade para saquear nossos valores espirituais. Saqueadores maléficos que nos perscrutam, ladrões de nossos valores morais que nos espreitam o tempo todo. São inimigos que esperam que nós nos descuidemos da nossa fé para nos assaltarem, para nos derrubarem. Existem muitos meios pelos quais o diabo quer roubar de nós os nossos escudos de ouro na vida material, na vida
política. É incrível como tem gente. Eu tô falando especialmente para pastores e obreiros aqui, como alguns obreiros estão se vendendo barato com essas coisas. Como eles perderam o temor de Deus e estão se deixando levar por tudo isso. Mas Deus é justo juiz. Diz a Bíblia, e julga com equidade. Se você está enveredado por um caminho que não é o caminho do Senhor, que é o caminho da vaidade, da presunção, então é hora de você se acordar, se arrepender, porque o nosso Deus é rico em misericórdia para nos ajudar. Aleluia, 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 aleluia. Permitam-me dizer ainda mais uma coisa. Temos sido saqueados dos dons espirituais que se tornam raros a cada dia em nossas igrejas. As raras manifestações espirituais autênticas ainda sofrem as mais variadas críticas. Tem um bocado de pastor assembleano, pastor, que não deixa o Espírito de Deus operar livremente na igreja, como vocês aqui podem, nesta noite, servir ao Senhor. Existe uma igreja em que se alguém se levanta para entregar a mensagem profética, é repelida na hora de pode parar, porque aqui nós não queremos meninice. Meninice é de um pastor incrédulo, de um pastor que não crê mais nos dons espirituais, que já perdeu o escudo de ouro. Isso é meninice. Se isso é ser da velha guarda, eu sou da velha guarda, mas estou muito bem concentrado na realidade de hoje. É triste saber que nossos escudos de ouro têm sido substituídos por escudos de cobre. Sabe o que quer dizer isso? É o certo pelo incerto, é o integral pelo mais ou menos, é a verdade pela mentira, é a fé genuína pelo racionalismo carnal. Tudo isso nos leva a abrir os olhos para a farsa das imitações que estão aí beirando e tentando entrar nas nossas igrejas. É disso que eu quero te falar agora para terminar. A farsa das imitações. Meu Deus do céu. Note o que o texto diz assim: em lugar dos escudos de ouro fez o rei Roboão escudos de cobre e os entregou nas mãos dos capitães da guarda que guardavam a porta da casa do rei. E sucedeu que entrando o rei na casa do Senhor, vinham os da guarda e traziam os escudos de cobre e os tornavam a pôr na câmara da guarda. Essa escritura retrata o estado caótico a que foi submetido o reino de Israel. A partir de então, a história revela que houve uma divisão enorme no reino de Israel. 10 tribos se separaram, foram para um lugar. Roboão ficou apenas com 2 tribos. E essa divisão, provocada pelo orgulho, pela displicência espiritual, com a direção de Deus no reino de Israel, produziu o caos espiritual que até hoje estão tentando recuperar o que já perderam. Até hoje, nunca mais recuperaram os escudos de ouro. Nunca mais conseguiram recuperar os tesouros da casa de Deus, nem tampouco os tesouros da casa do rei. Meu Deus do céu. Isso nos ensina, irmãos, que quando estamos fora do projeto de Deus, nós temos a tendência de buscar formas, meios e substitutos da verdadeira fé. O rei Roboão passou a viver com seus príncipes, generais e sacerdotes uma farsa. Ele trocou o ouro pelo cobre, ele trocou o genuíno pelo falsificado, ele trocou o verdadeiro pelo que era mentiroso, ele trocou o puro pelo impuro, ele trocou a sinceridade pela hipocrisia, ele trocou o autêntico pelo falso. Nós sabemos que no campo da tipologia bíblica os dois metais são distintos. O ouro tipifica a realeza, a glória, a dignidade, a resistência, a durabilidade e a sinceridade. Mas o cobre é um metal feito de uma liga que envolve geralmente às vezes um pouco de bronze e de estanho, e dizem as traduções que até tiveram dificuldade para essa tradução literal de que isto é uma realidade. Essa combinação de cobre com bronze torna o metal ainda mais inferior do que o ouro. O cobre, quando polido, brilha como ouro, mas seu brilho e cor não tem durabilidade. O que o rei Roboão fez foi uma troca de valores. Houve uma mudança de atitude. Desenvolveu-se entre ele e os seus príncipes e generais e tal um espírito de mentira, uma tremenda de uma hipocrisia. Criou-se um estado do faz de conta, fazer conta que é, do parece que é, mas não é. É mais ou menos isso. Toda vez que o rei Roboão entrava no palácio ou no templo, a guarda real embraçava os escudos de cobre polidos e brilhantes para dar a ideia de que tudo era como antes, mas tudo não passava de uma farsa. Se contextualizarmos essa história, chegaremos à conclusão de que nossa história hoje, vivemos em muitos lugares e muitas igrejas, uma história bem parecida com a história de Israel. A semelhança do povo de Israel, a igreja vem sendo invadida no seu seio por saqueadores que querem saquear a igreja dos seus valores maiores. Nossos escudos de ouro, irmãos, são desejados e são visados pelo inimigo. E quem são esses escudos? São os nossos valores doutrinários, são os nossos princípios éticos, são os nossos bons costumes, é a nossa liturgia, é o nosso louvor, é a nossa fé. Tudo isso está correndo o risco de ser roubado, de ser saqueado. O ouro doutrinário de muitas igrejas por aí já tem sido roubado. Não há mais nem culto de doutrina. Os cultos de doutrina são os mais pobres, são os mais miseráveis, onde o povo nem tem mais prazer de estar lá, porque seus líderes não têm mais nada para dar, não tem mais nada para pregar. Que há muito tempo eles não se ajoelham para buscar de Deus a unção, o poder, a autoridade para poder pregar a palavra. Essa que é a verdade. Então eles preferem viver um estado do falso brilho do cobre. É o estado espiritual do parece que é, mas não é. É o estado do verniz espiritual. É o estado do polimento pentecostal. É o estado da emoção em detrimento da razão. É o estado da fé epidérmica, daquela que arrepia a pele e do arrepio dos pelos. Esse é o estado de muita gente. Eu me arrepiei, então eu estou sentindo a presença de Deus. E quando ele sai, depois passou o arrepio, ele volta a fazer a mesma coisa, os mesmos erros, os mesmos pecados, as mesmas coisas. É lamentável, irmãos. É lamentável. Eu fui de uma determinada igreja para pregar e eu me senti mal no púlpito daquela igreja. Eu não sabia explicar. Eu orei, Deus, Senhor, o que está acontecendo aqui? A igreja estava convivendo com um homem adúltero no púlpito da igreja. Anos e anos enganando a igreja. Enganando a igreja. Ninguém engana Deus. Pode enganar as pessoas, mas a Deus ninguém engana. Porque de Deus não se zomba. De Deus não se zomba. Então, irmãos, amanhã eu trarei aqui para vocês
para mostrar a esses desavisados, a esses que não examinam a Bíblia, é que hoje o principal fator de desagregação, de desunião, de desarranjo, de mentira, de intrigas, de inimizades, de porfias, de emulações, chama-se pastores presidentes de convenções. Trarei para vocês aqui casos assustadores, para os quais fomos alertados há quase 2000 anos atrás. Então, especificamente para o estado de Pernambuco, crente não se deixa alienar, não se deixa ludibriar. E a esses que vêm aqui e pontualmente faz uma crítica, olha, está perseguindo a igreja, é inveja. Você, desavisado, está sendo um instrumento do mal, do Satanás, se conformando com a desobediência, com os escândalos e com tudo que é idolatria. Porque a Bíblia diz lá em Apocalipse, ficarão de fora os mentirosos, os idólatras, os feiticeiros e todos os que amam e praticam a mentira. Que Deus em Cristo nos abençoe e até amanhã, em nome de Jesus.